gente, mais uma vez estamos aqui de volta ao Blitz Cultural, um pouquinho diferente. Estou com 4 convidados aqui, vocês vão acompanhar daqui a pouco. Vou apresentar para vocês, porque são convidados que passearam ali pela sétima arte, pelo cinema, a arte, a cultura em geral. Vou apresentar todos eles para vocês. Vamos falar aqui de 2 pontos importantes de um documentário, chama-se Vou Ver Liberdade Proibida. E vamos falar também do filme Aversão. E é o seguinte, quero apresentar para vocês aqui, primeiro agradecer muito pela presença de todos vocês que estão sempre nos divulgando, sempre levando nossa cultura, nosso Blitz Cultural a todos os lugares do mundo, porque somos 8 milhões de acesso mensal, então vocês sabem que todas as noites, de segunda-feira às 21h30 estamos aqui no na VRT Channel. Em seguida nós estaremos no Mundo GTV, então vocês podem acompanhar aqui ao vivo e depois vocês podem chegar lá e compartilhar no YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, e acompanhar essa entrevista e as que passaram também, todas as que vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. E é o seguinte, todo esse sucesso aqui do Blitz Cultural e todo esse sucesso da VRT Channel é graças a vocês. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem. Gente, eu estou aqui, olha só essa mesa como está colorida, está repleta, está feliz. Todos os meus convidados, nenhum deles está aqui ansioso e nem nervoso. E eu vou começar aqui a apresentar de um por um. Primeiro a minha querida amiga aqui, a Andy Sodré. Andy, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. A Andy, ela é atriz, ela é modelo, faz diversas coisas. E vocês vão conhecer daqui a pouquinho a Andy. Obrigado por estar aqui conosco, Andy. Eu que agradeço. E aqui daqui da Andy, vamos pular aqui pro meu querido amigo Walter Neto. O Walter, ele é produtor, ele é diretor, ator, já navega aí cerca de uns 5 anos no cinema, então tem muitos trabalhos aqui. Daqui a pouquinho todos eles vão falar aqui para vocês o Instagram, para que vocês possam conhecer o trabalho de cada um deles, possam seguir, curtir, e vocês vão adorar cada um dos que estão aqui nessa mesa. Walter, muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Eu que agradeço o convite, Daniel. Obrigado mesmo. E agora vamos passar para nossa querida amiga Fabi Kalimann. Fabi, ela é atriz, faz várias coisas, sei que dança também, tem muitos trabalhos relevantes na história da arte, do teatro, aí da TV, clipes também, olha para isso. Kalida. Então aqui está a Fabi Halida. Fabi Halida. Isso. Não é mais. Kalimann é a Rafa, cara. Caramba! Eu tive que falar, velho. Gente, isso acontece, gente. Vocês sabem o nome é complicado, É Fabi. complicado, Vou é árabe. te chamar de Fabi. Tá bom. Fabi, Perfeito. Só Fabi tá Bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Obrigada, Daniel, pelo convite. Gente, e agora, meu querido amigo, aqui do meu lado esquerdo, o Fábio Lins, que também está se aventurando aí pelo mundo das artes, já fez teatro, trabalhou em alguns filmes, vamos falar aqui também por trás da câmera e agora um pouquinho na frente das câmeras. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Obrigado, viu, pelo convite. Gente, então vocês já viram aqui o carão que eu passei com o nome da Fabi. Já viram mais ou menos como vai ser isso aqui. Um bate-papo maravilhoso, divertido aqui, especialmente para vocês. Gente, nós vamos falar aqui de um tema que ele é importante, relevante, que é sobre o documentário da Andy. Eu tenho um orgulho, eu recebi o convite da Andy de ser o roteirista e diretor desse documentário. E não tinha como não trazer esses meus queridos aqui neste programa, que eu trago tantos artistas, por que não trazer esses que são tão especiais para mim aqui? A Andy, nós temos um documentário sobre a vida dela. A Andy me procurou, nós tínhamos feito um trabalho, né, Andy? Há um tempo atrás, uma publicidade sobre as mulheres. Eu fiz questão de que dentro das mulheres que iam trabalhar naquela publicidade tivesse uma transexual. E foi quando eu conheci a Andy. E aí eu falei, caramba, que bacana. E fizemos um trabalho, foi muito bonito. E aí a Andy me procurou outra vez e ela falou pra mim, Daniel, e me chama de diretor, né? Aí falou, diretor, eu tenho uma história muito bacana, queria contar um pouquinho da história pra você, se você não tem interesse em fazer um livro, porque vocês sabem, eu sou escritor. Aí eu falei, Andy, eu tô escrevendo 8 livros, não vou conseguir, mas a tua história, depois que ela me contou a história dela, é muito relevante, é muito importante e eu tenho a intenção de fazer um documentário. O que você acha? Aí ela adorou, lógico, e quis fazer. Eu falei, só que daqui a 6 meses. Esses 6 meses passaram e nós nos encontramos, conversamos, muita entrevista, muito bate-papo, e o documentário da Andy já está nos passos finais. E porque estas pessoas estão aqui na mesa, o documentário é sobre a Andy, mas aqui, além de ser atores, é a equipe técnica, estão sempre ali por trás das câmeras, estão sempre auxiliando, seja produzindo, filmando, ajudando na direção, em tudo um pouco. Então, Andy, conta um pouquinho da tua história aqui para quem está nos assistindo.
Daniel, boa noite mais uma vez e obrigado pelo convite e agradeço também a todos, Fábio, a Fabi, né, e o Walter também, né, que abraçaram a ideia junto com você, né. Então a gente acaba se tornando uma família porque é uma história que não é inventada, né, não é uma historinha, um conto de fada, é algo que realmente eu vivi. Então ali nós estamos trabalhando preto no branco ali, né? A minha história, verdade, nua e crua ali, não tem nada de aumentado nem diminuído. Então a gente está trazendo um pouco da Andy. A Andy, como o que ela passou, os passos que ela passou para ela ser quem ela é hoje, né? Então eu achei que contando um pouco da minha história, da minha vida, né? Essa minha vida pudesse chegar aos ouvidos de outras pessoas que talvez estejam nas mesmas situações que eu, né, que eu já passei ou que estão passando. Você passou muita discriminação dentro da própria casa, né, Andy? Demais. A discriminação começou dentro de casa, né? Às vezes a gente acha que é só na rua, mas não. Eu comecei dentro de casa, né? Eu sofri todo aquele sofrimento psicológico foi dentro da minha casa, né? Com pai, irmãos, né? Família. Né? E depois sim que eu fui passar toda essa luta na rua. Mas tudo começou dentro de casa. Gente, nós somos um dos países, eu sempre repito isso, um dos mais homofóbicos, machistas, preconceituosos, nós somos racistas. E eu queria ver com o Fábio, eu queria que você falasse, Fábio, como que foi a experiência, como que está sendo a tua experiência nesse documentário, como foi antes da Andy e pós conhecer a Andy e depois de estar entrando tão a fundo nesse documentário? Eu acho que o documentário abriu, assim, um horizonte, né? Principalmente na minha mente, assim. Porque são pessoas, assim, que a gente não convive, são histórias maravilhosas, né? E aí que você acaba não convivendo, não sabendo realmente o que passa dentro de casa, às vezes o que passa na rua, que trabalha realmente, que tem um compromisso de levar uma responsabilidade para dentro de casa. Então, quando chegou o projeto dela, que a gente sentou e conversou, foi ver cenas, e aí criar a história do projeto, acho que foi maravilhoso, assim, e conhecer ela, acho que para mim também, assim, eu fui o apresentador, né, do documentário, então estudando a história ali e a gente participando, foi sensacional, né, porque, assim, é um horizonte que não era no meu know-how naquele momento, mas que acabou agregando, assim, desafio, em termos de... né? Foi de conhecimento, eu adorei, assim, eu acho que é um assunto muito válido que a gente deve levar sempre que possível, né? Ótimo. Walter, você além de... Você está por trás das câmeras auxiliando em muita coisa, mas você também é produtor deste documentário. É muito bacana ter a sua parceria. Como tem sido para você essa produção e ter mergulhado em um tema que é um tema relevante, mas Certo. é um tema também espinhoso, que muita gente não gosta de falar, muita gente não gosta de tocar no assunto e procura esconder ou não acha relevante. Com E certeza. como que é para você estar colocando o teu nome e arriscando e fazendo, entrando de cabeça nesse projeto? Daniel, primeiramente eu tenho que agradecer, né? Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. E assim, eu sou uma pessoa que eu fico feliz por fazer trabalhos. Só que, em específico, esse trabalho, que tem, né, como a Andy mesmo falou, que é a vida dela, a vida da transexual brasileira, num país onde você já comentou sobre isso, um país machista extremo, e ainda mais com esse atual governo que cada vez torna o pensamento crítico brasileiro mais machista, eu tenho certeza que vai ser uma grande mudança na minha vida. Você sabe disso, quem não conhece ainda, eu sou envolvido com uma boa parte, a vida inteira com política cultural também, sou presidente do Conselho Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, e eu tive a oportunidade de saber, o prazer de saber que a Andy é da nossa região, ela é de Suzano, mas a gente é vizinho, então assim, eu creio que o povo vendo o meu nome, como você perguntou do meu nome, junto disso, vai fazer com que as pessoas ampliem um pouco mais seu conhecimento, queiram estudar mais, assim como essa mudança aconteceu para o Fábio. Eu tenho certeza que aconteceu para você em muitas coisas. Essa proximidade com a Andy, que foi um prazer, faz com que a gente entenda, saiba se portar melhor diante de várias situações, que é uma coisa que eu vivo falando. Não é porque você não sabe
do tema que você tem que ser escroto sobre o tema. E eu tinha um amigo no passado que falava que não é porque você não gosta de tal coisa que você tem... Ele falava assim, não é porque você não gosta de jiló que você tem que chutar a barraca de jiló na feira. Entendeu? E isso era um comentário que eu levava muito tempo assim. E hoje em dia eu já discordo. Eu falo, se você não gosta, guarda pra você e nem comente. Não tem essa. O respeito tem que ser pra todos. E a gente tem visto ao longo do documentário, cada vez conversando mais com a Andy, que infelizmente a gente tá muito, mas muito, mas muito longe de ter o mínimo do respeito sequer. Essa é a verdade. Isso é verdade, gente. O respeito é algo que tem que ser absoluto. O respeito pela sociedade, pelo homem, pela mulher, pelo trans. E que traga mais conhecimento, traga mais pudor para nossa vida como ser humano, né? Fabi, você está envolvida nesse projeto, nesse documentário, algo tão bonito. Como que você vê essa produção e essa iniciativa de um tema que é tão importante? Cara, eu acho muito massa tá tendo essa oportunidade de estar com vocês nessa produção, porque é a primeira vez e eu fiquei muito honrada de participar disso. Apesar da história ter sido, né, bem triste para a Andy, graças a Deus ela conseguiu superar isso, e isso é uma lição pra gente, né, porque tem tanta gente que não consegue, que infelizmente acaba se suicidando, né, por histórias parecidas como a Andy. Então ver essa forma de superação dela também é um ensinamento pra gente. Então isso a gente vai levar pra vida. De fato, é uma escola aí que a gente tá Com aprendendo certeza. cada vez mais, e o convívio com a Andy com certeza mudou muito os meus pensamentos, e com certeza deve ter mudado de vocês também. E vocês que estão nos assistindo, vocês podem estar vendo algumas imagens, vão passar aí para vocês do documentário. Vocês vão ver algumas fotografias do que tem acontecido nos bastidores, algumas cenas aí desse documentário que está sendo, gente, magnífico, lindo. Esse documentário tem o apoio do Madalena Suíça Brasil e tem o apoio também da VRT Channel, e tem outros apoios que estão por vir, não posso falar ainda, mas logo vocês vão saber. E quando esse documentário estiver pronto, vocês vão poder assistir pelo menos o trailer, porque primeiro vai para alguns festivais e depois vocês vão assistir-lo na íntegra, que está um documentário realmente necessário, principalmente para o momento que estamos vivendo hoje. Andy, você quase morreu na tua infância, e essa história você conta no teu documentário, né? Sim, por várias vezes, né? Eu passei pelo caminho da morte, né? Várias vezes, né? E um dos principais que eu sempre lembro, né? Que eu comento, até falo muito no documentário, é o do rio, né? Que eu vou buscar a cachaça para meu pai, caio dentro de um rio, o rio me arrasta. Essa história, então, tu contou que teu pai pediu para você sair para comprar uma cachaça para você, estava de noite, chovendo. Estava à noite, a gente morava em um lugar que era muito humilde, né? Era uma rua argilosa, né? Uma terra argilosa que se diz. E era um dia muito chuvoso, meu pai porque queria beber a tal cachaça, e eu tinha que buscar isso, né? Um dia chuvoso, já estava deitada, e eu fui, né? A gente tinha muito medo dele e eu tinha que obedecer, que meu pai era aquele estilo militar, né? Que o homem que manda, enfim. E eu fui, né? E para atravessar para a Rua dos Comércios, tinha um rio que separava nosso bairro dos comércios, né? E os dias que não chovia, tinha um tronco, você passava por cima desse tronquinho, mas dia de chuva ele subia muito o rio. E hoje eu sou baixinha ainda, mas imagina naquela época eu era criança, né? Tava ali pelos 9, 10 anos, e eu fui atravessar esse rio e acabei caindo, a garrafa, né? Na verdade eu não sei se quebrou, se sumiu, eu sei que eu fiquei preocupado. Eu tentei de todas as formas salvar a garrafa, com medo do que o meu pai poderia fazer. Teve mais medo de se afogar do que... na hora eu pensei... Mais medo de perder a garrafa do que se afogar. Sim, né? Ali era a preocupação em segurar o dinheiro, segurar a garrafa. Mas eu não me preocupei com a minha vida. E a água ali me levava... Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tava por volta de uns 10 anos. Eu acho 9, 10 anos, eu acho. Por aí. Porque meu pai sempre ensinou a gente ter responsabilidade desde cedo, né? Então, tanto que quando ele saía, ele ou minha mãe, eu com 7 anos, 6 anos eu já tinha que estar no fogão, fazer alguma comida para minhas irmãs, eu tinha que estar sempre ali cuidando. Como sempre a mais velha, eu tinha que estar sempre de olho nelas, né? Então, sempre jogaram essa responsabilidade nas minhas costas. Então, eu já cresci com muita responsabilidade. E
Foi ali, lutando com aquela água, aquela correnteza. Sempre fui magrinha, franzinha, né? E lutando, mas eu consegui sair daquilo com muito sufoco, mas quase eu morri ali. Deixou em casa com a garrafa? Cheguei sem a garrafa, sem a bebida, né? Ainda fui escorraçada, né? Meu pai me xingando, falando que, né, várias palavras torpes, né, pra mim, e que me humilharam muito, né, que naquela época, hoje, se você falar, é processo, né, mas naquela época você era muito chamado de bichinha, chora, parece bichinha, viadinho, esse tipo de palavras daí pra frente. Então era muito, e tudo era agressividade, tudo era pegar cinta, bater, era isso. Ele não se preocupou que naquele momento ele poderia receber uma notícia que a filha dele estava morta, afogada, porque eu não sei nada até hoje, porque eu fiquei com trauma, tanto que eu fico com medo de correnteza, de água assim, tanto que, né? Até hoje quando chove eu fico morro de medo, e quando eu vejo enchente, essas coisas eu fico meio agoniado, porque me vem a cena na cabeça. É algo que não consigo esquecer, né? Pode ver que toda vez eu bato na mesma tecla. Quando falo em morte, a primeira cena que eu lembro é do Rio. Mas eu passei por muitas outras situações assim que hoje não era pra mim estar aqui para contar a história, não. Inclusive, né, até que a Fabi comentou de suicídio, né? O suicídio foi algo que sempre passou na minha cabeça. Porque eu falava, não me amam, as pessoas não me amam, nunca vou ser aceitada. Né? Eu falava, se meu pai, meus irmãos me tratam assim, como que vai ser daqui pra frente? É melhor morrer logo. Então eu tinha esse pensamento, né? E quando eu falava assim, que vontade de morrer, isso é frescura, que é o mal que muita gente comete hoje. Né, de falar. Do livro que eu escrevi, Depressão e Suicídio, Doença ou Frescura, justamente por isso, você saber que não é frescura, é algo muito sério, então respeito pela vida. A pessoa, quando você chega, uma pessoa fala, eu não, cuidado com essas palavras, não aguento mais, eu quero morrer, eu quero ir embora. Preste atenção, que é um sinal de alerta. E se a pessoa tá com frescura, tomou um remédio, não morreu, tava só querendo chamar atenção. Então você põe na sua cabeça, se uma pessoa chama atenção atentando contra a própria vida, com certeza ela não tá bem. Então é algo bem que precisa realmente ser vigiado e ter uma atenção bem especial, com né? Certeza. Fabi, você fala um pouquinho, vamos voltar para a história da gente daqui a pouco, a tua história como atriz, como começou? Bom, a minha história como atriz começou desde que eu me conheço por gente, na verdade. Eu falo infelizmente porque, assim, a cultura, infelizmente, não é acessível para todo mundo. E não foi diferente com a minha família. A minha família não tinha acesso, assim, né? Minha mãe, 5 filhos, dona de casa. A gente não tinha muito acesso a teatro, a esse tipo, né? De cultura básica que deveria ser, né? Então, mas foi algo intuitivo, foi algo do meu coração mesmo que eu decidi. A minha mãe conta que a partir dos 4 anos de idade eu já falava que eu queria ser atriz. Eu permaneci com isso, só que a minha mãe não conseguia ir comigo nos lugares para me levar, porque, né, entendo 5 filhos, não é fácil. Infelizmente a realidade de muitas donas de casa hoje, de muitas crianças e adolescentes que sonham com isso também, mas porque difícil acesso. E quando eu completei 11 anos, eu falei, mãe, chega, preciso fazer teatro agora. Aí ela falou, filha, eu não consigo te levar. Eu falei, não importa, eu vou sozinha. E eu fui sozinha. Eu comecei com 11. Caramba. Eu comecei teatro com 11 anos na minha cidade, né, em Mogi das Cruzes. Fui sozinha, frequentei por 2 anos. E aí, quando eu completei 13... eu já não podia mais fazer parte nem da turma Kids, nem da turma adulta. E aí ficava difícil eu ir à noite sozinha. E aí eu encontrei um outro grupo de teatro, inclusive que o Walter foi diretor. Ele foi diretor por muitos anos e eu fiz teatro com ele por muitos anos. E eu nunca mais larguei, apesar de hoje eu estar atuando mais como professora de dança. Né? A gente tem um estúdio de dança em Mogi, mas foi um refúgio também para que eu não saísse do palco, porque o palco é minha casa, eu não saio de jeito nenhum, e é isso. Que bacana. Fábio, como começou a tua história? O que é que tu veio fazer na arte? Todo mundo tá rindo, gente. Por quê? Olha, eu acho que eu caí assim um pouco de paraquedas, né? Se eu não me engano, em 2012 eu comecei fazendo teatro até para melhorar essa questão de comunicação, e aí eu fiz uma apresentação no Teatro Brigadeiro
E a partir daí eu comecei a me envolver também um pouco com cinema, né? E eu gosto muito de tecnologia, então comecei a trabalhar um pouco com câmeras, e aí a gente começou a filmar alguns curtas na rua, né? Utilizando assim carros, e naquela dificuldade, né? Que hoje Câmeras a gente analógicas. isso, que hoje a gente não tem, Já mostra que a idade tinha, quando fala que usava câmeras que analógicas. tinha que trocar fitas e tudo mais. E aí, a partir daí, acho que sempre virou um hobby, né? Não, na verdade virou um hobby porque eu acabo me distraindo, assim, fazendo isso. Então eu me divirto, conheço várias pessoas, várias histórias, e aí tô até hoje, assim, eu faço milhões de coisas e essa é uma delas. Mas essa não é tua área, né? Não é minha área, né? Então... E a gente não vai saber, né? Não, por enquanto... Olha só. Muito bem. Walter, você tem participado de várias produções. Sim. Dirigido, produzido e também atuado. Sim, Existe algo que você prefere dentro dessa área? com certeza. Opa, fala qual que é. Como eu sempre falo, qualquer papel que me for dado, eu sou um cara que eu falo que eu sou o ator que qualquer diretor gostaria. Porque se falar que é pra se jogar do prédio, eu me jogo. Se falar que é pra apanhar, eu apanho. Gente, ele tá falando isso, mas não é mentira, é verdade. Ele faz, Walter tem que fazer isso, ele faz. E tem coisas que não era necessário ir até aquele ponto, mas faço. ele vai. Eu faço. Tem um espetáculo que foi dado de presente pra mim, baseado na história de Herzog, onde eu tinha condição de ser um monólogo, por exemplo, totalmente focado em mim, né? Curto e tal. É o Estrela, é? É a estrela Herzog, você sabe que é complicado. E eu optei por colocar muitos dos meus atores, que eram colegas inclusive da FA, e eu me coloquei em umas pequenas sketches em uma cena que durou 10 minutos, que era exatamente da hora da tortura até a morte. E assim, eu fiz questão de ensinar eles a me espancarem em cena, pra você ter ideia. Isso foi um espancamento real. Inclusive, eu quase morri em cena aqui. Gente, olha que loucura. Então, assim, eu sou meio nesse Mas e as nível. técnicas? As técnicas que acontecem, eu sempre gostei muito de luta. Então, graças a Deus, eu sabia apanhar muito bem. E a galera acha que quando você luta, você tem que mais saber bater. E eu sempre falo, você tem que ter mais resistência e saber apanhar. Então eu quase morri porque ficou uma sacola na minha cabeça. E aí eu falei, se ninguém tirar, eu vou morrer, porque eu sou nesse nível de virginianidade, boa palavra. Isso. E eu falei, não vou me mexer enquanto... E eu descobri que tem uma profissão tão nova, você tem como aprender a apanhar, né? Tem. Isso foi interessante. E aí, por que eu falei tudo isso? Porque eu amo terror, eu amo tudo que tem ação. É muito louco até que eu vou falar. Eu odeio atuar com coisas românticas. Eu odeio. Mas se... Walter vai fazer. Farei com total coração. Então, assim... Por isso que eu falo, eu sou um ator muito flexível. É isso. Mas falar em gostar, quanto mais tragédia, horror, porrada, ação, é a minha cara. Que bacana. Então, isso aí. no teu nicho que você faz de produção, direção, atuação, você prefere então a intensidade. Não. E aí é o que eu falo. E foi aí, descobrindo tudo isso, que eu percebi que era uma frase que eu ouvia muito, que dirigir era maravilhoso. Dirigir e produzir. Eu amo produzir. Eu amo a produção, eu amo ver cada detalhe. A questão de maquiagem. Já dei aula de maquiagem de efeito. Você tá há um tempo no já Senac. nessa área de sétima arte, né? De cinema. Já vem há um tempinho já nessa. Isso... É assim, na verdade... Trabalhando diretamente faz aproximadamente 5 anos, como você disse. Só que eu peguei a câmera mesmo para começar a filmar e seguir, é meio a história do Fábio. O meu pai já tinha, ele tinha acesso a vários equipamentos, câmeras VHS, aquelas antigas e tal. Então eu já filmava muita coisa desde criança. Aí eu ganhei minha primeira VHS-C, aí eu peguei aquela que era as câmerazinhas Polishop. Eu tenho acho que mais de 9 dessas pequenininhas guardadas. Então assim, eu fui brincando. Só que eu nunca percebi que o brincando era algo que é o que eu queria muito. Então assim, eu dirijo teatro, eu amo teatro, vivo teatro.
Porém, principalmente na época de agora, eu tô tentando levar o teatro pro audiovisual para que mais pessoas tenham acesso, assim como a Fá falou que não tem acesso. Então, É verdade. eu tô usando, inclusive, o audiovisual como ferramenta pro teatro chegar em mais pessoas. Que ótimo, muito bacana. Gente, nós estamos falando aqui com pessoas que são envolvidas com arte, com o entretenimento e estão aqui especificamente envolvidas com o documentário da Andy, Volver, Liberdade Proibida, e do filme, o curta-metragem Aversão, que inclusive esse filme já foi selecionado em diversos festivais em Hollywood. Ficamos em segundo lugar. Ficamos em segundo? Estão sabendo agora. Tô sabendo agora, show! Ficamos em Aí segundo sim, lugar, tá filme ótimo. Aversão. E Eliminamos quantos? 140 filmes aproximadamente? Pois é, né? Desculpa. É isso mesmo, desculpa. E mais Entendeu? um festival no Reino Unido também. E Show. muitos ainda virão, que ele está inscrito em diversos outros festivais. Perfeito. Tomara que venham muitos outros. É um documentário Aversão. Eu queria o seguinte. Antes da gente passar o trailer do documentário Aversão, eu quero fazer uma pergunta aqui para a Andy. O que você espera do seu documentário, do seu documentário Volver, Liberdade Proibida? O que você espera, qual a mensagem que você espera passar para as pessoas que vão assistir, ou pessoas que estão na mesma situação que você, ou sofreram o que você sofreu? Ou que tem alguma esperança em estar te vendo, afinal de contas, você vai estar na tela e vai estar em diversos países do mundo, tua imagem, a tua história, muitas pessoas vão conhecer e vão se identificar. Qual a mensagem que você espera passar com isso e onde você quer chegar com esse documentário? Eu espero que esse documentário alcance muitas pessoas mesmo, principalmente essas pessoas que estão passando pelas fases que eu passei, da transexualidade, a transição, de todas as fases, desde o comecinho até os dias de hoje. Então eu quero que essa mensagem ela chegue como uma autoajuda, sabe, para essas pessoas, para que elas vejam que tem jeito, que às vezes não é um tapa, uma agressão, que você já tem que desistir por ali, não. Você tem que lutar, você tem que ver que você pode, que você consegue. Ó, gente, a gente falou de um ponto aqui que não é um tapa, não é uma agressão, que você tem que desistir. Por quê? O certo era dizer não pode existir tapa e nem agressão, mas é algo muito real e muito presente na vida de muitas pessoas, e principalmente pessoas que estão nessa situação, ou que estão na situação de não se reconhecer no próprio corpo, entendeu? Sim. E acontece muito, né? Você passa por diversas situações no mundo machista, como nós falamos, né? Porque você vai hoje usar um banheiro, você fica naquela. Se você entrar num banheiro masculino, você é rejeitada. Se você entra no feminino também, você tem críticas. Então aí você fica naquela, né? Como eu várias vezes tive que usar banheiro de deficiente por causa desses tipos de... Ainda não tem espaço, né? Né? Hoje eu entro normalmente no banheiro feminino, mas eu já tenho amigas que já passaram por situações constrangedoras de mulheres tirar ela do banheiro ou entrar no banheiro de homem e ser expulso. Então, assim, várias situações. Então, eu peço muito a Deus que esse documentário leve isso para essas pessoas que estão passando por transição, como uma autoajuda, né? E para as pessoas em si, as outras demais pessoas, que seja assim uma abertura de mente para essas pessoas, sabe? Que as pessoas procuram entender mais, né? Como o Walter falou, né? Não é porque você não gosta de giló que você vai chutar a barraca toda, né? Então você não precisa, a gente não quer que você aceite, mas que respeite, né? Respeite a trans, respeite o bi, respeite o gay, enfim, todas a classe toda, o negro, o branco, enfim, o ser humano, ser humano, né? Porque são pessoas que querem viver, elas são seres humanos como qualquer outra pessoa. Tem todo o direito. E tem todo o direito, com certeza. Então, acho que se cada um começar a se importar um pouco mais com a sua vida, com a sua maneira de ser, acho que as coisas começam a andar um pouco mais. É o que a gente quis dizer aqui, vou resumir aqui. Cuide da vida de vocês, deixa a vida dos outros em paz. Não é? Tem Gente, isso. agora eu vou pedir para soltar o trailer do filme Aversão. Vocês vão ver um pouquinho do que nós vamos falar, que é um filme de suspense, meio de terror. É um curta-metragem, que é esse que eu falei, que está em diversos festivais fora do Brasil. E vocês vão acompanhar um pouquinho agora do trailer do filme Aversão e já voltamos para comentar sobre este filme. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the
erase all the past and the inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Vocês viram que delícia de filme, de trailer, e vocês viram de Daniel Marques, olha que bacana, e eu estou com aqui duas pessoas que estão envolvidas. Esse projeto, a Fabi e a Angie não estão envolvidas diretamente, mas estão indiretamente porque estão na torcida por a gente. Com certeza. E muitos outros projetos virão. Então vocês viram aqui o Psicopata, o Walter Neto, o Fábio também tem uma participação nesse filme. Então é um filme muito bacana, um filme de terror, suspense, foi meio que um desafio fazer esse projeto. Nós tínhamos um projeto de fazer um longa-metragem e aí a gente fez um teste, se ia fazer terror ou não, e fizemos um curta-metragem. Foi muito rápido a produção, foi rápida a edição e mandou pra fora. E foi rápido a seleção também, foi bem aceito, tá sendo bem aceito e é muito bacana. E me fala, Fábio, sobre o teu personagem nesse filme. Deixa ele falar, senão eu falo. Não, o meu personagem, ele é o que, na verdade, oferece o alimento à criatura, né? Gratidão. Né? Isso. É meio que um auxiliar. É um auxiliar, né? Ele acaba realmente ali matando, né, a vítima e entregando, cozinhando a carne, né, para o personagem do ser humano, que é o Walter, né, que tá fazendo aquele personagem. Como tudo, né, eu acho que foi um roteiro, assim, criado muito rápido e a gente desenvolveu o projeto também de uma forma rápida e se tornou um clássico, porque depois que terminou o filme, a gente não esperava que realmente ia ter uma aceitação tão grande. Verdade. E que a gente iria ganhar prêmios ou que iria participar, ser indicado, né? Ainda não chegou ainda ao Oscar, mas a gente tá caminhando até lá, mas pode ser foi uma porta ótimo. de entrada, pode ser uma porta de entrada, né? Sim. A gente tá em Nova York, se eu não me engano. Não, no Reino Unido, no Reino Unido e nos Estados Unidos, especificamente em Hollywood. Em Hollywood. Então, assim, pra gente que desenvolveu, que tá participando do projeto, na verdade eu fui um dos personagens, mas é sensacional. Uhum. Porque se você parar pra pensar, qual projeto que a gente tem hoje que tem esse alcance, né, como o que a gente teve? Eu acho, a gente que conhece muita gente que faz teatro e tá no meio do cinema, você você não conhece nenhum filme ou um curta-metragem que foi indicado para fora do país. Então acho que isso pra gente, né, que participou, é uma grande conquista, né, que é uma coisa tão difícil de ser selecionado, e com esse projeto pequeno que a gente criou de uma forma simples e que ficou tão bonito e teve uma aceitação experimental e deu certo, teve uma aceitação ótima, gente. Então, que bacana. Sensacional. Gente, falando pra vocês que vocês viram, tem outros personagens nesse filme, tem outros atores, né? Tem o Marcos Alecrim, tem o Adriano Mendonça. Não conseguiu estar aqui por motivo de agenda e também logística e tudo mais, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Me fala agora, Walter, da tua personagem nesse filme. Cara, é aquilo que eu falei, é o que eu gosto. Ele é... Louco, escroto. Louco, escroto, bem... muito efeito. Teve até um momento que, né, infelizmente vocês não vão poder assistir ainda, mas tem um estilo de alteração de voz que é assim, é legal porque, tipo, a versão, só pra quem assistir vai entender, porque você não consegue ligar nada com nada, mas é isso que faz ele ser conceitual. Sim. Entendeu? É isso que faz, porque assim, cada pessoa que assistir vai criar a sua história na cabeça do que aconteceu com aquele camarada, entendeu? O antes e o depois, o antes e o depois, exatamente. E eu digo pra você que a minha personagem tem uma fofura até dentro. Fofura maligna. Uma fofura maligna, entendeu? Ele
mostra que ele é um cara de fé, entendeu? Então tem até comicidade, é muito louco, é o que eu falo, dentro de 15 minutos que seriam, acabaram virando 17, a gente conseguiu passar muitas mensagens legais. E eu quero até falar sobre isso com o povo, que nós não passamos para outros festivais só devido a esses 2 minutos. Então, assim, a gente tá muito feliz. Muitos festivais A equipe até tá 15 muito minutos, feliz, mais. porque se tivesse reduzido 2 minutos dele, tinha mais, sei lá, dezenas de festivais já que a gente tava já selecionado. Então, Isso é verdade. tá tudo lindo, pra tá ser um perfeito. Sucesso, muito bem. Agora eu quero. Gente, o Fábio participou desse filme. Eu ia falar. Porém, é o personagem que tá com um saco na cabeça. Na Vocês não cabeça. veem o rosto do Fábio. Porém, tem muitas cenas ali que vocês vão ver. Me fala do personagem do Fábio, Então, Walter. cara, tem assim um nível de profundidade. Ele tá olhando pra minha cara e diz, não abra a boca. Mas eu vou falar. Você consegue ver assim a profundidade da parte de trás, assim, dos glúteos do Fábio. Entendeu? Num Gente, close. o Fábio, o rosto dele não aparece, mas o Gugu aparece. A bunda dele tá assim, ó, muito tá lá, bem né? definida. Que foi uma brincadeira nossa, inclusive, que falamos, né? Não vai aparecer, Não vai fica aparecer tranquilo. e acabou Na pós vai aparecendo. sumir, mas não sumiu. Não sumiu, né? Tá lá, Gente, uma curiosidade sobre esse filme, tem uma cena em que o Walter, já dando spoiler aqui, ele come uma carne, a gente fritou uma carne, ele come de uma forma tão nojenta que eu fiquei uma semana sem conseguir comer carne, gente. Foi muito realista, muito escroto, É verdade, como eu falei. é real. Então aquela cena, toda vez que eu assisto, ainda me dá nojo até hoje. Então, eu já sou, pra vocês terem ideia, como eu sou diferenciado, né, da minha cabeça, eu, ao contrário, fiquei triste, porque era uma peça de filé mignon, fui bem tratado, e eu fui embora pensando que eu gostaria de comer outra parte. Aí o Daniel até convidou pra gente comer, mas ela apodreceu. Ela estragou. Muito tempo na produção, não deu pra aproveitar. Fábio, me fala você, qual a parte do filme que te chamou mais atenção? Olha, eu acho que todo filme, assim, se você assistir, quem não participou, mas a parte visual do filme, onde que você vê alguns pontos ali, para mim foi sensacional. Teve tanto, você tem medo, né? Você tem aquela reação, meu Deus, o que é isso? E tem um pouquinho de romantismo ali no meio do caminho, que acontece do nada. Você tá ali naquele clima tenso e fala, o que aconteceu? E aí aparece assim, a parte romântica, né? Que eu não sei da onde o personagem resolveu comer uma manga no meio de um assassinato, mas tudo bem. Isso acontece, né? E aí o filme desenvolveu em cima disso e acabou matando a vítima e aí, né, picotando a carne e entregando ao Walter. Mas foi maravilhoso. Acho que tudo ali, né? E pra finalizar, Walter, qual a cena que te chamou mais atenção no filme? Eu adoro a hora que eu tô enfiando Pode falar mesmo? Pode? Pode. Eu adoro a hora das tesouradas no cérebro do cara. São cenas assim que... bem forte, isso impactou. Foi bom, foi legal. Muito bem. E é engraçado que é uma cena que você olha, né? E é bem realista ali, né? E Você deixando fica claro... meio Até a tenso versão, ali. né? Deixando claro que ali não tem efeito Não. de câmera. Não, ali foi cena, tesoura e maquiagem. E maquiagem. Isso mesmo. Gente, é isso. Estamos falando aqui do documentário Vou Ver Liberdade Proibida, os envolvidos aqui neste projeto e também do filme A Versão, que está ganhando o mundo aí graças a toda essa equipe. É isso e mesmo. com certeza logo vocês terão aí acesso a estes filmes. Torçam bastante por nós. Eu vou pedir para cada um aqui fale, se despeça aqui do nosso público e fale o seu Instagram, onde as pessoas podem encontrar você. Começando com você, Fábio. O meu é Fábio Lins Oficial. Só Instagram por enquanto. Facebook ainda não tô utilizando. Perfeito, ainda não tá. 1000 anos Ainda não no Facebook ainda não tá. Ainda tá Não no cheguei Orkut. lá ainda. Não cheguei lá ainda. Muito bem. Fábio, obrigado, viu, por participar aqui do Obrigado Blitz você, Cultural. viu, pelo convite, todo mundo. Adorei. Viu? Bacana. Andy, me fala. Meu diretor musical, né? Tava esperando o cavaleiro. Sirva ela! Novo. Ei. Obrigado. Obrigado.
Meu diretor, como eu falo, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso trabalhar assim com você, com essa equipe maravilhosa, o Walter, a Fabi, o Fábio, que eu me divirto muito com ele. E maravilhosa, né? E meu Instagram é Andy Sodré Oficial com 2 Fs. Muito bem, vamos seguir aqui o pessoal. Fabi, Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, gente. Eu amei. Eu tava nervosa, mas foi Passou. muito descontraído. Eu adorei essa Boa. conversa. Gostei muito. A minha rede social também é só o Instagram. ó. Fabi Fabi, Halida. Fabi aí, ó. Repete. Dupla sertaneja, Fábio e Fabi. Fabi Halida. Halida. É, isso, Como é que fala em letras, por É favor. K-H-A-L-I-H. D-A-H. H, isso aí, ele sabe melhor que eu. Ó, É isso aí. gente, procurem lá a Fabi também, sigam, ela tem uns trabalhos muito bacanas. Obrigada. E de dança também, que um dia tem que voltar aqui pra mostrar Vou, teu com número de certeza. dança aqui para o público, viu? É muito bom. E meu querido amigo aqui, É nóis. vamos lá, me fala aí a tua rede social. Tá, vocês não vão encontrar muitas coisas das coisas que eu faço lá, porque exatamente eu amo a produção, então não tenho tempo de ficar tirando foto lá, mas assim, encontra e vocês conseguem entrar em contato comigo. Eu tenho 2 Insta, tenho outras redes, mas através dos Instas eu espalho tudo. Uma é Walter com W, Neto com 2 T's e número 7, Walter Neto 7, e a outra é Walter Neto, Walter com W, Neto com 2 T's, ponto director, né? Porque se a gente tá em Hollywood, tem que ser international. É isso aí. Tamo junto, obrigado, Daniel. Eu que Valeu, agradeço. parceiro. Tamo junto. Gente, esse foi o Blitz Cultural de hoje. Muito feliz em estar aqui conversando com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, aprendi a gostar. E agradecer vocês mais uma vez por estarem conosco, nos acompanhando sempre, fiéis aqui ao nosso Blitz Cultural, fiéis aqui à VRT Channel, o Mundo GTV e tantos outros parceiros que estão conosco. Então, para vocês, uma semana maravilhosa, saúde, paz, acima de tudo, como sempre eu falo, sucesso a todos vocês. Um grande beijo no coração e obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Aplausos a Obrigada, todos vocês Daniel. aqui.